Olá, eu sou Luana Santos, mestranda em Psicologia Social pela PUC-Rio e faço parte do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Social do Departamento de Psicologia, também da PUC-Rio. Hoje eu vou apresentar os estereótipos de um suicida sob a perspectiva dos estudantes de Psicologia. O suicídio é um fenômeno demasiadamente complicado que é estudado por várias vertentes científicas, mais ainda pela psicologia e sociologia. A psicologia entende o suicídio sob a perspectiva individual e a sociologia compreende como um fenômeno coletivo. E, de acordo com algumas definições de suicídio, ele é visto como um ato em que o sujeito dá fim à própria vida. De acordo com alguns autores, os estereótipos podem ser vistos como uma generalização acerca de um grupo que é considerada falsa ou exagerada por um observador, ou seja, um conjunto de crenças compartilhadas por várias pessoas sobre um determinado grupo social. O estereótipo pode não ser completamente verdadeiro, portanto, é importante questionar os fatores aos quais ele está associado. Descobrir o que os estudantes de psicologia pensam sobre pessoas que cometeram suicídio é um bom meio para começar a compreender essa temática. É um assunto pouco abordado na graduação, pois o que sabemos é que deve ser silenciado e tratado de forma muito cuidadosa. Pesquisá-lo para com que o entendimento sobre possa se tornar mais claro. O objetivo do estudo foi investigar quais são os estereótipos de suicidas que os estudantes de psicologia têm. Participaram 99 pessoas com idade entre 18 e 47 anos, sendo 93% mulheres. Todos eram estudantes do curso de psicologia da PUC-Rio. Utilizou-se um questionário online com 9 perguntas sociodemográficas e uma pergunta aberta sobre características de pessoas que já tentaram suicídio. A pergunta era a seguinte: quando você pensa em uma pessoa que já tentou suicídio, quais são as 5 primeiras palavras ou expressões que lhe vêm espontaneamente à mente? O questionário foi aplicado via internet. Utilizou-se a ferramenta do Google Forms para sua construção. Para o recrutamento dos participantes, o questionário foi compartilhado em um grupo de estudantes de psicologia da PUC-Rio, na rede social Facebook. As análises se iniciaram a partir do agrupamento das palavras citadas por todos os participantes em um único documento. Contou-se o número de palavras diferentes. Em seguida, as palavras foram agrupadas de acordo com significado e semelhança. Assim, formaram-se categorias e voltou-se ao banco de dados dos participantes a fim de indicar quais categorias cada um dos participantes havia citado. Computou-se o número de participantes que citou cada categoria e o número de vezes que cada categoria foi citada, tendo-se em vista que o mesmo participante poderia citar mais de uma vez a mesma categoria. Obteve-se um total de 495 palavras e expressões. 82% dessas palavras foram agrupadas em 16 categorias, que eram denominadas como tristeza, desespero, depressão. As categorias mais citadas foram tristeza, desespero e depressão e vida. As 2 categorias mais citadas também foram as categorias com maior número de participantes que as citaram. A fim de verificar as relações entre as categorias, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Dentre os coeficientes encontrados, destacam-se as correlações positivas entre doença mental e depressão, perguntas e expressões. Entre as correlações negativas, destacavam-se depressão e desespero, depressão e vida, desespero e doença mental, desespero e formas locais de suicídio, desespero e expressões, tristeza e ajuda, tristeza e doença mental, tristeza e perguntas, tristeza e expressões, morte e solidão, vulnerabilidade e vida. Houveram correlações entre as citações das categorias de depressão e formas de suicídio, depressão e doença mental, falta e culpa. Ao mesmo tempo, observaram-se correlações positivas entre desespero e tristeza e solidão, entre tristeza e morte, entre solidão e ajuda, entre ajuda e perguntas, entre perguntas e expressões. Essas correlações revelam uma tendência de relações entre as categorias, permitindo, assim, identificar quais categorias são citadas conjuntamente. Aqui estão as ligações e suas categorias. Pode-se dizer que foi possível identificar categorias representativas de estereótipos sobre as pessoas que cometem suicídio. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi alcançado. É importante frisar que pesquisar e estudar o assunto é necessário, pois, como foi dito neste trabalho, o suicídio é um problema de saúde pública e social que precisa ser muito bem tratado, falado e aprendido por todos. Como limitação do estudo, destaca-se que trata-se de uma pesquisa exploratória e com amostra reduzida. Portanto, não é capaz de confirmar extensivamente todos os possíveis estereótipos atribuídos às pessoas que cometem suicídio ou que possuem ideação suicida. Além disso, a bibliografia sobre o assunto não foi exaustivamente pesquisada, e o que se encontrou na literatura, por vezes, mostrou-se bastante desatualizado, o que dificultou uma exposição mais rica e sucinta para compor a pesquisa. Aqui estão algumas referências. E esse é o nosso contato. Obrigada.